Fala pessoal, Rodrigo Patrão aqui, esse é o canal da Agência X3 e hoje eu vou compartilhar com vocês dicas de como você pode alavancar os resultados do Google Ads. Se você está pensando em desenvolver uma estratégia de patrocinado dentro do Google, saiba que é uma excelente decisão, principalmente para empresas que trabalham no ramo de serviços ou alguns produtos específicos. Então, se você gosta desse assunto, fica comigo até o final que eu tenho certeza que eu vou contribuir muito com o conhecimento das estratégias que o Google Ads proporciona para você, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal aqui, de ativar as notificações para sempre receber conteúdos como esse. Quando nós falamos de marketing digital, normalmente o pessoal fala que marketing digital é o tráfego pago, né? Pagar para poder ter resultado. Mas não, marketing digital vai muito além. Só que o tráfego pago é uma estratégia importantíssima dentro desse mercado. E o Google Ads ele traz muitos resultados para quem sabe trabalhar da maneira adequada. Lembrando que o Google Ads ele precisa de duas etapas se você trabalha com serviços, tá? Primeira etapa, o site. Você precisa de um site bem estruturado. Então, se você não sabe como um site bem estruturado precisa ter, eu também separei essa aula aqui embaixo na descrição para você poder acessar ela e ver o que você vai precisar melhorar no seu site. Segunda etapa, o vendedor, porque quando você trabalha com vendas e serviços, você vai precisar atender os seus clientes. Então você precisa ter uma taxa de conversão muito alta, porque não adianta gerar lead desqualificado para um vendedor desqualificado. Entende? Então você precisa ter essas duas etapas muito bem alinhadas para conseguir ter resultados, tá bom? Mas entrando na parte um pouco mais técnica, quais são os itens fundamentais para que a campanha de Google Ads funcione? Primeira etapa, tags de rastreamento. O primeiro passo para uma campanha de sucesso no Google Ads é configurar as tags de rastreamento no seu site. O que você precisa entender é que elas são cruciais para monitorar todos os seus anúncios e saber se eles estão performando. Então ele vai dar a você alguns dados que são valiosos para você entender o comportamento dos visitantes. É assim que você consegue otimizar as campanhas. Então através do Tag Manager você vai conseguir configurar o Analytics, vai conseguir configurar o próprio tag do Google de conversão, tá? Rastreamento de público, e é ali que você vai organizar todas as tags dentro do seu site. Então é fundamental que tenha. Se você tem um site desenvolvido no WordPress, por exemplo, o Google Site Kit, Kit Site, alguma coisa assim, é um plugin muito importante. Então ele faz essa integração não só com o Tag Manager, ele faz com o Search Console e faz com o Analytics também. E se você trabalha com blog, ele também faz com o AdSense. Então é um plugin muito interessante para você colocar no seu site aí para começar a integrar todo esse universo do Google que ajuda muito dentro das campanhas, tá bom? Segundo item, detalhamento e planejamento, tá? Você precisa fazer todo o detalhamento do que você quer. O que você vai organizar ali? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar numa campanha do Google e vai analisar os seus concorrentes, tá? Você vai entrar ali na sua campanha, deixar ela aberta e vai analisar o que os seus concorrentes fazem. Faz um planejamento, como que eles estão aparecendo, quais palavras-chave que você está colocando ali, que esses concorrentes que você quer seguir o padrão de qualidade que eles estão fazendo o anúncio, eles aparecem. Eu sou arquiteto em Jundiaí, então coloca ali arquiteto em Jundiaí, quais empresas aparecem como paga? Entra no planejador de palavras-chave, coloca lá arquiteto em Jundiaí, você vai conseguir ver quanto essa palavra custa no clique, você vai conseguir ver o volume de busca dela, você vai conseguir ter muitas informações que são relevantes. Então faz esse planejamento antes de iniciar o seu projeto de campanha, tá? Por quê? Porque quando você vai fazer uma campanha, não é simplesmente ir lá e jogar um monte de palavras-chave. Não, porque ela tem preço. Então, se ela tem um preço, se você colocar palavras-chave que são distintas do que você quer, você vai gastar dinheiro com o que não precisa. Então, por isso, o planejamento é fundamental, tá? Se você quer atingir o seu público-alvo, se você quer atingir seu objetivo, você precisa fazer o planejamento até para conseguir distribuir o planejamento para a melhor estratégia, tá bom? Então, comece a fazer esse planejamento logo no começo. Não deixa para fazer depois que a campanha está rodando, não. Comece organizando isso. Estudar, planejar não é perder tempo. É realmente afiar o machado para conseguir ganhar tempo. Então, isso é fundamental para que você tenha resultados expressivos. Outra etapa, criar a campanha. Com um planejamento ali nas suas mãos, né, tudo organizado, com as tags prontas, agora você vai criar a campanha. Normalmente a campanha que dá mais performance é a rede de pesquisa e a rede de display. Essas duas são ótimas campanhas para dar resultados rápidos. Então, o que você vai fazer? Colocar palavras específicas no seu anúncio. Entenda, cada palavra-chave ela tem um custo. Então, se você tem uma palavra-chave que custa R$5 o clique, não adianta colocar R$10 por dia. Não vai funcionar, me desculpa. É tráfego pago, ou seja, é pago. Então você vai precisar investir dinheiro. Porque se você paga R$5 por clique, R$10 você recebe 2 cliques. E se o seu site precisa de 10 cliques para poder gerar um lead? Imagina, você vai ter que pagar R$50 por dia. Então, você precisa investir mais. Economizar nessa etapa, sem fazer o planejamento, sem fazer a estrutura correta, é gastar dinheiro à toa, tá bom? Então, é uma economia burra que a gente fala. Não é inteligente, não é interessante
faça da maneira correta, tá? Faz o planejamento, vê se vale a pena. Se não vale a pena, vai para uma outra estratégia, mas veja se o investimento compensa, tá bom? Então, organizou ali as palavras-chave, elas estão relacionadas tudo certinho, estão organizadas para você fazer a sua campanha. Organize toda a sua etapa de trabalho de criação da sua campanha. Detalhe importante, tudo que o Google recomendar, colocar ali nos anúncios, colocar extensões, adiciona. Isso ajuda você a ter mais canais de persuasão do cliente. Então, se ele está pedindo para você colocar as extensões de localização, extensão de imagem, extensão de outras páginas, coloque, porque isso vai ajudar você a ter mais resultado, a ter mais alcance, tá bom? Então isso vai facilitar muito a qualificação da sua campanha. Evite de usar muitas palavras-chave, tá? Então não coloque lá 100 palavras-chave dentro da campanha, por favor. É aquilo que eu falei logo agora, você vai gastar dinheiro à toa, tá? Então coloque 5 no máximo, coloque 5 palavras-chave, coloque uma campanha específica. Ah, Rodrigo, mas no meu site eu sou advogado, trabalhista, criminalista. Calma, respira. Você põe uma campanha só para um assunto, tá? Porque se você for muito amplo, você vai pegar muitas pessoas que estão em etapas diferentes da busca e você vai perder dinheiro à toa. Então, foque em um, porque aí você vai melhorando melhorou, aí você cria uma nova campanha. Melhorou, cria uma outra campanha. E assim vai. Não coloque tudo de uma vez. Você só vai gastar dinheiro à toa, tá bom? Falo isso por experiência. A gente já fez muito trabalho para muitos advogados em que a gente recebeu essa sugestão de colocar tudo de uma vez e não funcionou. E não é só para advogado não, tá? É para qualquer outro segmento. Então, toma cuidado com isso. Outro ponto importante, falei anteriormente, o site ele é fundamental, tá? Não adianta. Eu já vi empresas que mudou uma palavra na chamada do site, a conversão aumentou muito. Por que isso? Porque as pessoas tendem a confiar muito naquilo que está no site. Então, se o seu site está muito disperso, as informações estão tudo desorganizado, não vai funcionar no Google Ads. A gente tem clientes aqui que muitas vezes chegam e falam assim, pô, Rodrigo, tem um site, eu vou olhar o site, meu Deus do céu, que site esquisito. O cliente entra ali e não sabe se o WhatsApp funciona, porque clica no WhatsApp e vai para um outro lugar, não carrega o WhatsApp, não entra no WhatsApp do computador, não entra no WhatsApp do celular, não entra em lugar nenhum. E o cara tá achando que o site está lindo, maravilhoso, só porque ele tem um site. Não é assim que funciona, gente. Não vai funcionar. Infelizmente não vai funcionar. Então, tenha isso em mente. O site ele é fundamental. Se você quer ter resultado no Google Ads, o site e o vendedor, para quem presta serviço, são partes integrantes. A gente fala que o marketing é 50%. Ele leva 50%, né? A função dele é gerar o lead. A partir do momento que o lead chegou para o cliente, a responsabilidade do cliente é atender esse lead. Mas se o cliente recebe um lead desqualificado, ainda é parte do marketing. Mas e se o marketing gera um cliente qualificado e o comercial não converte? É culpa do marketing? Então, por isso, tenha em mente que você precisa ter a estrutura adequada. Rodrigo, não tem essa estrutura, não tem problema. Começa a fazer e você vai se adaptando ao decorrer da caminhada, né, do projeto em si. Não tem problema nenhum. Não estou falando que você precisa ser o expert ou estar preparado para iniciar. Pelo contrário, a gente é totalmente contra isso. Porque até você se preparar, se achar pronto para poder fazer, o seu concorrente já foi, já fez. Você não conseguiu ter dinheiro, a sua empresa quebrou. Então, assim, a ideia é, comece da maneira como você está, mas nunca esteja satisfeito com resultados ruins. Vai sempre melhorando para poder ampliar o seu resultado, tá bom? Então, basicamente o que você precisa entender é que se você quer um gás no seu negócio, o Google Ads é a ferramenta certa, tá? Mas o que você precisa entender é que a estrutura é fundamental, estratégia é fundamental, planejamento é fundamental. Então, tudo isso você precisa fazer antes de iniciar uma campanha. Não é simplesmente ir lá e pegar e colocar um monte de palavra-chave, um monte de texto ali aleatório que vai cair cliente para você. Não é mais assim. Então, por favor, se profissionalize. Se você não quiser se profissionalizar, se você não quiser estar dentro desse mercado digital porque não é o seu negócio, não tem problema. Nós da Agência X3 estamos aqui, nós somos especialistas certificados pelo Google para poder contribuir com você. Então, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Nós temos diversos clientes, nós fazemos muitas campanhas, desde campanhas de serviço até campanhas de e-commerce, tá? Dentro do Google Shopping, enfim, Discovery. Então, assim, nós temos diversas estratégias para poder contribuir com você, tá bom? Então, conte com a gente se precisar. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, deixa um comentário, porque a ideia aqui é contribuir com você. Lembrando que tem um curso gratuito, que o link está na descrição, tá bom? Então, desejo sucesso para você, nos vemos nos próximos vídeos, até mais.